carregando ainda minha dor. Quantos dias mais, quantas noites mais, até quando estarei assim? Chego a pensar se bom será ver um outro dia amanhecer e continuar a me ver aqui. Eu preciso sustentar meu coração. Eu sei que sou mais um na multidão, mas eu creio ainda no Senhor, que me fez e sabe como eu sou. Eu sei que Ele cuidará de mim. Seus olhos me veem, assim como estou. Mesmo no escuro, sinto-me seguro, estou no seu amor. João 15, de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 15, do verso de número 1 ao verso de número 11. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meus irmãos, nós somos apenas galhos da videira, segundo esse texto. Essa é uma das ilustrações que são usadas na Bíblia para se referir a uma doutrina muito linda existente na palavra de Deus. A doutrina chamada de doutrina da união com Cristo. Todas as vezes em que a palavra de Deus diz em Cristo, nós estamos em Cristo, ela se refere ao fato de que nós estamos unidos ao Senhor, de uma maneira absolutamente perfeita, de uma maneira única. Diz o texto que nós lemos que o nosso Senhor Jesus é a videira verdadeira. E se nós estivermos presos nele, nós daremos muitos frutos. Eu e você somos galhos da videira. E é, portanto, sobre isso que eu gostaria então de falar com você na mensagem de hoje. Sobre a união que nós temos com Cristo. Na teologia, essa união é chamada de união mística, ou união com o Senhor. Quando nós pensamos propriamente no sentido pleno dessa doutrina, nós precisamos entendê-la como sendo algo sobrenatural, algo misterioso, algo que até certo ponto é incompreensível para nós na sua totalidade. Por exemplo, nessa doutrina é afirmado que no momento da nossa conversão, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus, e quando nós resolvemos agora seguir ao Senhor de todo o nosso coração, essa doutrina diz que eu e você somos unidos a Cristo, união mística, união com Cristo. Nós somos unidos a Jesus de maneira tal que nós passamos agora a fazer parte de Cristo. Eu e você passamos a ser parte até mesmo do corpo de Cristo.
E Cristo é parte de nós, é uma união. Existe, inclusive, uma imagem moderna que vai se exemplificar muito bem isso para todos nós. Nós acreditamos e nós conhecemos bem que nos Estados Unidos nós encontramos várias florestas. As florestas norte-americanas são conhecidas até mesmo nos filmes. Você vai ver ali um documentário, um filme, você vai ver aquela enorme beleza da floresta norte-americana. E quando você vai, por exemplo, ao estado de Utah, nos grandes parques existentes naquele lugar, onde nós encontramos aqueles grandes parques estaduais enormes que nós sabemos que tem ali nos Estados Unidos. Eu não fui lá, a Gisele foi, você pode perguntar para ela. Mas um lugar onde eu quero muito conhecer, lá nós encontramos, nos Estados Unidos, uma árvore muito curiosa. A árvore chamada de álamo tremo. O álamo tremo é uma árvore que tem uma característica muito interessante. O que é interessante no álamo tremo é que quando você cava um pouco na terra, quando você vê todas as árvores de uma determinada região, de uma determinada floresta, de um determinado bosque, você vê que todas essas árvores compartilham de um mesmo sistema de raízes, de um mesmo sistema de brotos. Não são plantas diferentes, mas é apenas uma árvore, troncos de um mesmo organismo. É claro que isso aí vai impressionar os cientistas, os estudiosos da área, mas é interessante nós vermos que esses estudiosos consideram o álamo tremo como sendo o maior organismo vivo existente no planeta Terra. Quilômetros e mais quilômetros quadrados de um mesmo organismo. E aí, se você, de uma maneira ou outra, for em uma das árvores e das extremidades daqueles bosques norte-americanos do estado de Utah, você vai encontrar ali, quando você cavar e extrair a genética, o DNA da árvore, a mesma planta, álamo tremo. Você vai encontrar a mesma estrutura genética, você vai encontrar exatamente a mesma árvore, o mesmo ser vivo. E aí, meus irmãos, existe uma relação muito próxima desse organismo com aquilo que nós entendemos na nossa união com Cristo. Essa árvore, chamada de álamo tremo, representa muito bem a nossa união com o Senhor, a nossa união mística. Porque a união mística, da mesma maneira, se trata de nós, eu e você, cada um de nós, unidos, inseparavelmente uns nos outros. E acima de tudo, meus irmãos, nós estamos não unidos uns nos outros apenas, mas unidos em Cristo. Cada um de nós somos como cada um desses troncos. Nós estamos ligados a Cristo. E nós estamos ligados a Cristo, e por estarmos ligados a Cristo é que nós temos vida. O texto que nós lemos, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, tem algo semelhante a tudo isso. O texto mostra para nós aqui que assim como os brotos vão extrair vida da videira, através da seiva, como os brotos vão ter ali as suas propriedades vitais, básicas, para ter então a sua funcionalidade, da mesma maneira, meus irmãos, da mesma maneira, eu e você, tudo o que nós precisamos está no Senhor Jesus Cristo. E é isso que o texto vai nos mostrar. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de ver com você alguns versículos da palavra de Deus que mostram para nós essa doutrina da união mística, ou doutrina da união com Cristo. Por exemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Por favor, abra comigo esse texto da palavra de Deus. Gálatas no capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. O texto bíblico lá diz para nós o seguinte, Gálatas 2, 19 e 20. Paulo fala à igreja da Galácia: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. União mística, união com Cristo. Vamos entender então um pouco do que fala aqui. 3 coisas pelo menos Paulo nos ensina através desse texto. E aqui daria até mesmo outra mensagem. Mas primeiro, a lei de Deus, a lei mosaica,
os 10 mandamentos, a lei que nós encontramos lá no Pentateuco, os aspectos da lei cerimonial, lei civil, lei moral, a lei de Deus. E Paulo está dizendo aqui para nós que a lei de Deus fez com que ele, o apóstolo Paulo, morresse para a própria lei. Por meio da lei, Paulo morreu para a lei. Por quê? Por que será que Paulo morreu para a lei? Por que ele está dizendo isso aqui? Por que aconteceu esse processo com o apóstolo Paulo? Por quê? Meus irmãos, sendo Paulo um judeu, e Paulo era um judeu fariseu, e fariseu aqui eu estou usando no bom sentido da palavra, porque existia o fariseu que era bom. O que eu quero dizer com isso? É o fariseu que buscava cumprir estritamente os aspectos mais severos da lei. Nem todo fariseu era hipócrita, como nós vemos lá Jesus acusando os fariseus. Não era todo fariseu que era hipócrita. Havia fariseus que tinham interesse em tentar seguir a lei, e esse era Paulo. Paulo era um fariseu como aqueles que tentava, pelas suas próprias forças, cumprir com a lei, agradar a Deus por meio do cumprimento da lei, mas quando Paulo tentava fazer isso, o que acontecia? Ele falhava. Ele viu que ele não conseguia. Ele viu que ele não dava conta. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós? Primeiro, a lei serviu de tutora para Paulo. Esse é inclusive o processo de salvação de muitas pessoas, preste atenção nisso. Ao tentar viver uma vida correta, ao tentar viver uma vida nas suas próprias forças, muitas pessoas não conseguem fazer isso. E esse é o processo que acontece em muitas circunstâncias no coração de pessoas que não conseguem seguir à risca os princípios da lei. Paulo foi assim. E aí Paulo vai dizer então que ele morreu para a própria lei. Ele morreu para a lei, morreu para uma tentativa que ele tinha de justificar a si mesmo. E aí Paulo então agora passou a viver para Cristo Jesus. Ele agora vive não mais pela lei, mas ele vive pela graça. Segundo, Gálatas 2, 19 e 20. O que esse texto, além disso, nos ensina? O texto de Gálatas continua, e Paulo vai dizer o seguinte, olha bem aí na sua Bíblia, o que ele continua dizendo? Eu estou crucificado com Cristo. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Então, o que acontece? Lá na cruz, não foi só Cristo que morreu, mas Paulo está dizendo aqui, lá na cruz, eu também morri. Paulo está dizendo isso, que ele morreu com Jesus na cruz. E essa aqui, meus irmãos, é uma das afirmações dessa doutrina, da união mística. Essa doutrina vai apontar para o fato de que várias coisas que Cristo fez, ele fez como nosso representante. Quando Jesus estava lá na cruz sofrendo, ele era o nosso representante, de uma maneira tal que nós estávamos juntamente com ele, participando dos mesmos sofrimentos dele. Dessa maneira, eu e você estamos unidos a Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Terceira coisa que esse texto nos ensina, texto de Gálatas. Agora, olha aí na sua Bíblia mais o que mais Paulo diz. Ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. Meus irmãos, tantos cristãos, por não entender essa doutrina aqui, doutrina da união mística, vivem uma vida derrotada. Essa é uma grande verdade. Vive uma vida cristã de tentativa de santificação. Aí sabe o que acontece? Tentativa de santificação, frustração. Tentativa de santificação, frustração. Tentativa de intimidade com Deus, frustração. E aí isso aqui acontece, sabe por quê? Porque essas pessoas estão tentando lutar a vida cristã nas próprias forças. Meus irmãos, nós temos que entender, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que o cristianismo é uma religião sobrenatural. O cristianismo não é uma doutrina filosófica, que você tem que acreditar em alguma coisa, ou que você passa a acreditar em alguma coisa, e você vai tentar cumprir essa coisa nas suas próprias forças. Isso não é cristianismo. No cristianismo nós morremos, e aí o Espírito Santo vem no nosso coração e ele passa a viver em nós. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte, logo já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Aí ele continua dizendo mais, e esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que a si mesmo se entregou. União mística, união com Cristo. Um outro texto que nós temos na palavra de Deus, que Paulo também é quem nos explica mais acerca dessa união, está lá em 2 Coríntios 5,17. Queria que você, por favor, abrisse mais uma vez comigo a sua Bíblia lá. Sublinhe esses versículos na sua Bíblia, tá? Muito importante você saber isso. União mística, 2 Coríntios 5,17. O que diz esse texto para nós? 2 Coríntios 5,17. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, lembra do que eu falei lá? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Note aqui, meu irmão, onde nós estamos. Onde nós estamos. Onde você está como cristão. Onde você está como pessoa. Dentro desse versículo, o que te define como pessoa? Paulo aqui define onde nós estamos. Olha onde que ele diz que nós estamos. Se alguém está em Cristo. Sabe onde é que essa pessoa que está em Cristo está? Está em uma nova vida. Paulo diz, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está unido com Cristo, se alguém entrou nesse relacionamento de amor, se alguém entrou nesse relacionamento de intimidade com Jesus, se alguém é uma nova pessoa, essa pessoa agora é uma nova criatura, uma nova criação. Essa pessoa é uma nova vida, essa pessoa foi transformada, as coisas antigas já passaram. As coisas agora são coisas novas e estamos unidos com Cristo. Estamos juntos com Cristo e aqui, meu irmão, é isso que nos define como nova criatura, como nova criação. É isso, meu irmão, que faz com que o passar do tempo venha fazer com que as suas vontades passem a diminuir. E agora as vontades de Cristo passem a reinar dentro do seu coração. Os seus sonhos para o futuro. A ideia de que eles agora vão perder o sentido. E agora os sonhos de Cristo vão ser os seus sonhos, os seus anseios, as suas motivações, os seus sentimentos. Com o passar do tempo, à medida que cada vez mais nós nos unimos a Cristo, a ideia é de que as nossas coisas começam a ser coisas do passado. E agora, nós somos nova criatura. É como se alguém virasse para você e falasse assim, poxa vida, mas nessa situação aqui, o antigo Lorivan reagiria dessa maneira. Ele está reagindo de uma maneira completamente diferente. Quem será que é esse? Não é normal isso dele. Uau! Agora ele está em Cristo. E aí isso é um grande mistério. Cristo em nós. Cristo em mim, Cristo em você, e Cristo vai trazendo em nós cada vez mais a esperança da glória. Sabe por quê? Porque nós então agora cremos que estamos juntos com Ele, e Ele nos mudou, Ele nos deu uma nova vida, nova criação, nova criatura. Sabe por que nós presbiterianos temos como uma das doutrinas mais importantes a doutrina da perseverança dos santos, que é a doutrina de que nós nunca vamos perder a nossa salvação? Sabe por quê? Sabe por que nós acreditamos veementemente na doutrina da perseverança dos santos? É por causa disso aqui. É porque quem foi unido a Cristo nunca mais vai deixar de estar unido ao Senhor. Isso não porque nós somos muito bons, mas é porque nós somos pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Não é porque você pode dizer assim, eu nunca vou desistir de Cristo. Não, porque você, se depender de você, você vai desistir mesmo. Mas é porque Cristo vai zelar de você, segurar você. Cristo vai tomar você nos seus braços. União com o Senhor. Terceiro, meu irmão, e último texto da palavra de Deus, que fala sobre a união mística. Eu queria que você mais uma vez abrisse esse texto comigo. Volte a sua Bíblia lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. A palavra do Senhor diz assim lá em Gálatas, através de Paulo também para a igreja da Galácia. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui Paulo vai usar uma metáfora,
uma figura de linguagem. E ele vai falar a respeito da nossa união com Cristo aqui de uma maneira que nós não vemos muito na Bíblia, não é muito comum, mas acontece aqui. Sabe qual é a metáfora? Ele diz, nós nos vestimos de Cristo. Cristo, meu irmão, é para o crente a nova roupa. Cristo é a nossa nova roupagem. Eu não sei se você se lembra lá do Jardim do Éden. Quando lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. O que aconteceu? Eles estavam nus, eles estavam inapropriados para se apresentar a Deus, na presença de Deus, e eles então percebem que eles estão nus. Aí o que eles fazem? Eles cosem para si, costuram para si folhas de figueira, para cobrir o seu corpo, para cobrir a sua nudez, porque eles não poderiam se apresentar diante de Deus daquela maneira. E aí o que Deus faz? Deus vem e faz uma roupa melhor para eles, não é? Deus faz essa nova roupa. Como que Deus faz isso? Deus mata um animal, arranca a pele daquele animal e cobre Adão e Eva. Adão e Eva agora têm uma nova roupa. Eles foram cobertos por essa nova roupa. E, meu irmão, isso nada mais era. É claro que isso aqui foi um fato histórico, verdadeiro. Mas esse fato histórico nada mais era do que um apontamento lá para frente, para o dia em que a nossa feiura, para o dia em que a nossa vergonha, para o dia em que as sujeiras do nosso corpo fossem então cobertos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E agora nós tivéssemos uma nova roupagem. Por isso que Paulo está dizendo aqui, que ele se reveste de Cristo. E por isso que eu quero dizer para você, se você foi batizado em Cristo, no dia que você foi batizado, você se vestiu de Cristo. Cristo virou a sua nova roupa. E agora essa é a roupa que você sai andando por aí. Nós poderíamos até fazer uma camisa da igreja. Congregação Presbiteriana do Orvalho do Irmão. Eu visto a roupa de Cristo. Jesus é a nossa roupa. E aí, então, o que acontece é que, de vez em quando, se você está passando numa determinada situação, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, e ali você acaba sendo luz do mundo, e você faz algumas atitudes, sabe o que é isso, meu irmão? Não é você. Quando você não atrapalha, é Cristo em você. Nós nos vestimos de Cristo. Cristo é a nossa nova roupa. É isso que significa, então, essa união. União mística, união com o Senhor. Na passagem de João, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11, o texto que nós lemos, eu queria convidar você a voltar para lá. Nós vemos que Jesus está se referindo, através de uma parábola aqui, a si mesmo. Jesus está se chamando de videira. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira de Deus. E o que estava acontecendo aqui, meu irmão, é que o Senhor Jesus, nessa passagem, estava dizendo para o povo judeu que o caminho rumo à salvação não passava por lugar nenhum, senão pelo sangue dele mesmo, o Filho de Deus. Não era pelo sangue judeu, mas era por Jesus. E Jesus aqui, meus irmãos, é muito claro. Quando Jesus vai mostrar a imagem da videira, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque na região da Palestina havia muitas vinhas. A videira era uma árvore conhecida do povo de Israel. E a videira é uma árvore, meu irmão, que precisava de muitos cuidados, e os judeus sabiam disso. Se você, inclusive, quer ter uma videira, você precisa cuidar muito bem dela. Você não pode plantar uma videira em qualquer lugar. Você precisa preparar muito bem o terreno, você precisa preparar muito bem o solo, ele precisa estar perfeitamente limpo, para que ela cresça, então, com velocidade, com rapidez, para que os galhos dela possam florescer enredados nos postes, e aí ali possam, então, sempre gerar ramos e frutos e mais frutos. Jesus, ele diz que os seus seguidores são iguais ramos. Alguns ramos são formosos, e os ramos que são formosos produzem fruto, como ele. E outros ramos são inúteis, porque não produzem fruto. O ramo formoso é o ramo que produz fruto. Esse ramo é o que está ligado de maneira viva e verdadeira ao tronco da videira. E Jesus usa essa ilustração aqui, essa parábola, para se referir à minha união e à sua união com ele. A união mística,
a união com Cristo. Alguns teólogos, eles vão tentar definir essa doutrina e vão usar algumas expressões diferentes. E é interessante essas expressões. Louis Berkhof, por exemplo, diz o seguinte: a união com Cristo é a união íntima, vital e espiritual entre o Senhor Jesus e o seu povo. É a união íntima, vital e espiritual entre o Senhor Jesus e o seu povo. Ou seja, é uma união íntima, uma união que tem vínculos. É como se nós realmente vestíssemos a roupa de Cristo, o time de Cristo. Eu faço parte do time de Cristo. É uma união também que é vital. Louis Berkhof diz, traz vida para nós. Como uma videira traz vida para os ramos, a união com Cristo traz vida para nós. E é interessante, é até difícil de falar um pouco disso, não é? Você já percebeu? É difícil da gente falar da videira e dos ramos, porque a videira é uma coisa, e os ramos são a mesma coisa. Não sei se você conhece a videira, mas ela é assim. Desde o seu tronco, desde o seu caule inicial até a fruta, é a mesma coisa. Porque os ramos e a videira são uma coisa só, e Jesus sabia disso. Mas Berkhof diz, é uma união íntima, vital e espiritual. Cristo está unido ao seu povo, e por meio dessa união nós recebemos as bênçãos de Deus. Aí vem outro teólogo e diz o seguinte, Herman Bavinck: Cristo vive e mora nos crentes, e os crentes vivem, movem-se e existem em Cristo. União com o Senhor, união com Jesus, união mística. Mas vem um terceiro teólogo chamado George Eldon Ladd, e ele diz o seguinte, ele usa a mesma palavra que João. João usa a palavra permanecer, o evangelista. E Ladd diz o seguinte, permanecer ou estar em Cristo significa manter comunhão inquebrantável com Ele. União com Cristo. Comunhão. E essa comunhão nunca acaba. Meu querido, eu queria que você prestasse atenção nisso e guardasse isso no seu coração. E a palavra de Deus diz isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma comunhão inquebrantável. E é por isso que eu queria rapidamente, então, agora, nos meus minutos finais, pensar com você, dentro do capítulo 15, versículo 1 ao versículo 11, sobre um tema e algumas argumentações para as nossas vidas. O tema, unidos com o Senhor. E pensar aqui, do versículo 1 ao versículo 11, lições para mim e para você. Primeira lição que o texto nos ensina, do versículo 1 ao versículo 5. Se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos fruto de vida. Se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos fruto de vida. O versículo 1 ao versículo 5 vai falar isso para nós. Olha lá o que acontece. Jesus vai começar explicando a sua parábola com a condicional. Ele vai explicar que Ele é a fonte da vida. Ele vai lembrar o papel triuno na salvação. Ele vai falar, eu sou a videira. Já o meu pai é o agricultor. E ele vai falar justamente isso para mostrar ali o fato de que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a videira, nós somos os frutos, os ramos e os frutos, e o agricultor é o pai. Cada um com o seu papel. Aí vem a condição que Ele dá para nós. Olha o que Ele diz lá. Aquele ramo que faz parte da videira deve produzir frutos. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para o que o produza mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É impossível um ramo que está ligado à videira verdadeira não produzir fruto. É impossível. Se existe algum ramo sem fruto, esse ramo não faz parte da videira. É o próprio Deus quem o exclui. É o próprio Deus quem o corta. É o próprio Deus quem o elimina da comunhão do restante de toda a planta.
Então a parábola é, meu irmão, uma ilustração daquilo que é a nossa vida com Cristo, a partir da nossa união com o Senhor, a partir da união mística. Não há como nós, ao permanecermos no Senhor, ao estarmos no Senhor, não sermos fruto de vida. Eu e você temos que ser fruto de vida. É por isso que a primeira lição é que, se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos fruto de vida. Veja o que diz o versículo 5 agora, olha lá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, o próprio Senhor Jesus diz aqui, nada nós podemos fazer sem Ele, não é nada mesmo. E é interessante porque a palavra grega aqui, nada, ela é uma palavra um tanto profunda dentro do texto, ela é a palavra grega uden. E ela tem um sentido muito interessante aqui, ela significa que realmente sem Jesus nós não podemos fazer nada, é como se Jesus fosse um objeto direto aqui. Ou seja, é uma dependência total de Jesus, é uma dependência completa de Jesus, é uma dependência absoluta de Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Um ramo que não produz fruto é um ramo então morto. Um ramo que não está ligado à videira, ou um ramo que está ligado à videira e não produz fruto, é um ramo morto. Tem que ser cortado. E em vários textos a palavra de Deus vai nos dizer isso, que nós devemos produzir fruto de vida. Se nós estamos unidos com Cristo, nós temos fruto de vida. E aí Gálatas ajuda muito nesse momento, mais uma vez, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz para nós o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí Paulo vai continuar dizendo, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões, com suas concupiscências. Paulo conclui então lá em Gálatas 5, dizendo mais uma vez, se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. A grande questão, meu irmão, é que nós precisamos refletir e pensar o seguinte: será que nós produzimos um fruto de vida? Será que nós produzimos um fruto de vida? Será que nós realmente, ao estarmos unidos com Cristo, temos um fruto de vida? Porque se nós não temos fruto de vida, nós precisamos parar e refletir, será que nós estamos unidos a Cristo? Só está unido a Cristo aquele que produz esse fruto. Você, ao estar unido ao Senhor Jesus, já não é mais você. Você não vive a mesma vida. Você agora produz frutos. E esses frutos são justamente isso: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas aí, pastor, lá em casa, nenhuma dessas coisas existe. Nenhuma dessas coisas acontece. Eu acho que é o contrário, né? É ódio, é tristeza, guerra, conflitos, maldade, infidelidade. Se isso acontece na sua casa, meu irmão, eu quero convidar você a rever a sua fé. Eu quero convidar você nessa noite a unir-se ao Senhor Jesus. Porque se nós estamos unidos com Cristo, nós produzimos um fruto de vida. Segunda lição. Versículo 6 ao versículo 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos fruto de vida. Mas se nós estamos unidos com o Senhor, nós também temos tudo o que nós precisamos. Versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu acho interessantíssimo como Jesus conhece plenamente aqueles que são seus, após estarem unidos com Ele. Se eu estou unido com o Senhor sabe disso. Se você está unido com o Senhor sabe disso. E sabe qual que é a importância disso, meu irmão? Porque quando nós estamos unidos com o Senhor, nós precisamos ter atenção nos nossos corações, nas nossas mentes,
de que estar unido ao Senhor é saber que a união com Cristo leva para nós tudo o que nós precisamos. Se nós estamos com o Senhor, unidos a Ele, nós temos, sim, de fato, tudo o que nós precisamos. Só que o grande problema é que às vezes nós confundimos tudo o que nós precisamos com tudo o que nós queremos. E não é assim que funciona. O texto diz para nós aqui que é diferente. Olha só para nós, lá o versículo de número 7, o que ele diz? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O texto está deixando muito claro para nós aqui, que quando nós estamos unidos ao Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos dentro da vontade do Senhor, é permanecendo no Senhor. Mas não são poucas as circunstâncias em que nós queremos por nós mesmos traçar a nossa vontade e não ter aquilo que nós precisamos, mas ter muito além do que nós queremos. Quando nós estamos unidos a Jesus, nós temos o que nós precisamos. Quem está em Cristo não pede a Deus nada com as suas próprias palavras. Quem está em Cristo não está interessado em fazer a sua própria vontade. Quem está em Cristo está interessado em fazer a vontade de Cristo. É por isso que a nossa união com o Senhor nos traz tudo o que nós precisamos, que não necessariamente é tudo o que nós queremos. Sabe por quê? O meu anseio muda, o seu anseio muda, a minha vontade muda, a sua vontade muda. E agora você quer a vontade de Cristo e não necessariamente mais a sua. É por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 8, diz para nós o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos. Nós agora vivemos com Cristo, desejamos Cristo, queremos os desejos de Cristo. Por isso então, meu querido, Jesus, a partir do momento que nós estamos unidos a Ele, muda a nossa perspectiva. E nós não mais ansiamos aquilo que nós queremos, mas por aquilo que nós precisamos. E o que mais nós precisamos, quando o nosso coração é um coração convertido, é o próprio Deus. Quando o seu coração é um coração que ama Jesus, o que mais você precisa, o que mais você anseia, é o próprio Deus. Você não quer mais nada, senão comunhão com Ele. Meu querido, eu e você precisamos perceber que nós não devemos viver para essa vida, mas nós precisamos viver a partir dela. A vida com Cristo, que tira de nós as nossas percepções do mundo e coloca em nós as percepções do céu. Eu não quero mais viver para mim, logo já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Eu gostaria de dizer para você nessa noite, que talvez eu e você, e eu me incluo nisso, sim, nós estejamos desejando algo desnecessário. Talvez eu e você estejamos desejando algo que é de acordo com o que nós queremos. Talvez eu e você estejamos desejando algo que nós não necessitamos. E Deus sabe o que realmente nós necessitamos. Ah, pastor, mas eu preciso de um Corolla 2021. Eu também preciso. Mas os nossos anseios serão os anseios dele. E você vai então perceber que quando Cristo está no seu coração e você está unido a Ele, você não precisa de mais nada. É justamente isso que significa o Salmo de número 23. Já parou para pensar nisso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é a mesma coisa de dizer, se eu estou com o Senhor, nada me faltará. Se eu estou com o Senhor, eu não preciso de mais nada. União com Cristo. Se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Terceira lição e última, caminhando então para o final. Versículo 10 e versículo 11. Se nós estamos unidos com o Senhor, temos fruto de vida. Primeira lição. Se nós estamos unidos com o Senhor, temos tudo o que precisamos. Segunda lição. Se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos alegria completa. Versículo 10 e versículo 11 diz para nós o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Preste atenção nisso. Quem está unido ao Senhor também tem
alegria completa. O versículo 10, mais uma vez faz uso daquela palavra que foi usada lá no início, no versículo 4, a palavra permanecer. E essa palavra em grego aqui tem um significado interessante. É o significado de condição, estado. É uma maneira de se portar, ou seja, nós permanecemos em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos unidos no amor de Cristo. E aí o versículo 10 fala justamente sobre o amor de Cristo. Olha lá, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis, ou estais, portem-se, estejam na condição. Se guardais os meus mandamentos, estejam na condição do meu amor. E aí tem algumas implicações do amor do Senhor para nós, dentro do versículo 10 e dentro do versículo 11. Veja bem, primeira implicação. Estar no amor de Cristo significa guardar os mandamentos do Senhor. Não tem como você dizer que você está no amor de Cristo se você não está guardando os mandamentos de Deus na sua vida. Se você não está refletindo diariamente nos mandamentos do Senhor. Se você não está buscando ser um crente que busca servir e honrar ao Antigo e ao Novo Testamento. Até porque mesmo o próprio João, um capítulo antes, lá no versículo 21, no capítulo 14, disse para o povo aqui, através das palavras de Jesus, disse para mim e para você, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não tem como nós então amarmos ao Senhor, se nós não obedecermos os seus mandamentos. Obediência. E aí no sentido mais prático aqui da obediência aos mandamentos, eu queria lembrar você, meditação. Aplicação das Escrituras no seu cotidiano. Significa o quê? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que cobiçava, não cobiça mais. Mas de uma maneira mais prática ainda, para mim e para a sua vida, é Jesus dizer, obedeça aos meus mandamentos. Pratique a minha palavra. Medite na minha palavra. Segunda implicação do amor do Senhor. Estar no amor de Cristo significa se alegrar em todo o tempo. Olha lá o versículo de número 11 agora. Jesus disse para o povo judeu que estava ouvindo ele, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meu querido, se nós estamos unidos no Senhor, nós temos alegria completa, verdadeira. Nós estamos crentes, firmes no Senhor e com a alegria da salvação no rosto. Felicidade. Tem crente ou gente que diz ser crente que vive sempre aí com a cara emburrada. Aquele semblante triste. Tem gente que diz ser crente, mas vive reclamando da vida. Vive reclamando dos problemas. Vive reclamando que está difícil, mas o que eu quero dizer para você é que a alegria do Senhor que está em nós porque Jesus se uniu a mim e a você, e agora a nossa alegria é uma alegria completa. Por isso que Paulo vai dizer para nós lá em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, unido a Cristo. A nossa união com Cristo deve nos levar à alegria completa. Ontem, meus irmãos, nós presbiterianos comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Não foi o Halloween. Foram 503 anos desde que Deus começou a trabalhar no meio da igreja através dos reformadores. 3 reformadores foram extremamente importantes. Eu queria citar o nome deles aqui. Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino. E João Calvino, reformador, escreveu para nós, nas suas Institutas da Religião Cristã, o seguinte, Calvino disse, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, Cristo se fez nosso e habitou em nós. Cristo se fez nosso e habitou em nós. Agora leia o versículo de número 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Alegria. A nossa união com o Senhor deve nos levar à alegria completa. Por isso, então, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que se nós estamos unidos com o Senhor, nós temos fruto de vida. Temos tudo o que nós precisamos, não o que queremos. E temos alegria completa. E se isso acontece nas nossas vidas, então nós somos como o álamo tremo.
Uma árvore cheia de vida. Uma árvore cheia de vida no Senhor, cheia de frescor. Uma árvore que reflete alegria. E é isso que, se você lembrar, você vai trazer à sua memória e pensar e meditar. É isso que diz para nós o Salmo 1. Lá no versículo 3. Você se lembra? Veja lá, Salmo 1, versículo 3. O que diz? Aquele que está no Senhor, aquele que obedece o Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí Jesus vem aqui em João 15 e diz para nós: eu sou a videira. Aí Jesus vem e diz aqui para nós: vocês são os ramos. Aí Jesus vem e diz aqui para nós: quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso a aplicação que eu quero trazer para você nesse momento, a conclusão e a aplicação é: quer ser feliz, quer realmente encontrar a alegria verdadeira, num mundo tão cheio de dores, esteja unido com o Senhor Jesus Cristo. A união mística, a união com Jesus. E de uma maneira mais prática, mais simples, para mim e para você, eu quero desafiar você nessa noite a fazer o que diz o versículo 10 de João 15. O versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A lição que fica para nós é essa hoje. Guarde os mandamentos do Senhor. Permaneça no amor do Senhor. Obedeça estes mandamentos, para que você seja uma árvore de vida. Que a videira verdadeira derrame vida sobre os seus ramos. Que Jesus derrame vida sobre nós. Vamos orar? Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor trouxe vida através do Teu Filho. E o Senhor selecionou, ó Deus, um povo para amar este povo, frutificar nesse povo, viver trazendo a seiva do Senhor sobre este povo. O Senhor é a árvore da vida. E nós nessa noite, ó Deus, queremos ser parte dessa árvore. Queremos ser os ramos, ó Deus, que frutificam. Queremos, ó Deus, ser ramos que vão dar aquele fruto belo de alegria, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Mas, como se não bastasse isso, ó Deus, nós também cremos que, estando unidos com o Senhor, nós teremos, de fato, tudo que nós precisamos. E há muitas circunstâncias, ó Deus, onde nós colocamos o nosso eu à frente do Senhor, por isso perdoa-nos. Pai, mas como se não bastasse isso também, nós queremos estar unidos ao Senhor com alegria verdadeira. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, é o que Paulo deixa para nós. Por isso queremos ser uma igreja de vida, a igreja que vive a alegria da Tua salvação. Nós meditamos nesse texto, ó Deus, e queremos que ele seja aplicável nos nossos corações nessa noite. Por isso, nós queremos seguir essa lição. Guardar os Seus mandamentos é permanecer no Senhor, ó Deus. Dê-nos força espiritual para isso, dia a dia. Nós guardarmos os Seus mandamentos. Para nós, ó Deus, não sermos crentes de um rosto aqui na igreja e outro lá na rua. Ó Pai, ajuda-nos a seguir o Senhor e a servir o Senhor com todo o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, e suplicamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quantos dias mais, quantas noites mais, até quando estarei assim? Chego a pensar se bom será ver um outro dia amanhecer e continuar a me ver aqui. Eu preciso sustentar meu coração. Eu sei que sou mais um na multidão, mas eu